Oi meninas, no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês como foi a minha experiência com a amamentação. Então, como eu disse nos vídeos anteriores, né, na primeira gestação, no primeiro parto, a bebê ela vinha em alguns momentos no quarto pra gente estimular a amamentação. E como as duas foram um parto cesárea, o corpo ele não entende com o parto cesárea que o bebê saiu, né? Então, com parto normal é automático. O útero começa a expulsar o bebê e aí já a fabricação de ocitocina ela acontece, por isso começam a descer o leite pelo seio. No parto cesárea, como é uma coisa involuntária, né? Então o corpo ainda não entendeu que o bebê nasceu e aí por isso o leite ele ainda não é produzido, né? Muitas mães, no final da gestação, se o seio é apertado, já começam a descer algumas gotas de leite mesmo, que na verdade não é leite, né? O colostro, aquela primeira parte do leite que começa a descer do seio antes do leite mesmo. Mas em algumas mães não, principalmente quando o parto é cesáreo e é feito antes da hora realmente do bebê nascer. E aí, por esse motivo, o meu médico, ele lá na sala lá na internação ainda, né, depois do parto, ele pediu para que eu espirrasse no nariz um spray, é uma ocitocina nasal mesmo, e é incrível. Antes da mamada, dá uma borrifada em cada narina, e, gente, o seio começa a queimar assim na hora, e aí você sente a fabricação do leite sendo feita, né? Então eu usei ele por uns 5 dias, depois eu não precisei usar mais e a fabricação foi feita automaticamente. Mas para as mães que não estão conseguindo que o leite desça, vá atrás disso. É ocitocina nasal, tem sintocina, vou colocar o nome aqui embaixo do que eu usei, mas o nome geral, se você chega na farmácia e pedir um ocitocina nasal, spray de ocitocina nasal, eles já vão saber, tá? Eu vou deixar o nominho aqui embaixo para vocês do que eu usei. E aí começou a fabricação do leite, só que na primeira semana o nosso corpo ainda não sabe a quantidade necessária que ele precisa produzir, ele não sabe ainda a quantidade que o bebê vai mamar, né? Então ele começa a produzir muito leite. Então por isso a gente vê muitas mães usando aquele absorvente de seio e com a roupa sempre vaza, é por isso, o corpo ainda não se habituou, mas calma, que depois da primeira, segunda semana, o corpo já começa a produzir já na quantidade ideal, a quantidade necessária, e esse vazamento ele vai diminuindo, né? Na minha primeira gestação, na primeira amamentação, né, eu usava essas conchinhas aqui, ó, tá vendo? Ela usada assim, se coloca assim no seio, né? E aí o leite vai pingando lá dentro, né? E aí você tem que ir de tempos em tempos esvaziando ela, que vai enchendo isso aqui. Então, nas primeiras semanas eu usava essa concha, concha para amamentação, que chama, tá? Eu usava essa daqui. Só que eu percebi na segunda gestação eu já não usei mais isso aqui, porque eu percebi que conforme eu vou deixando que ele vá pingando, o meu corpo está entendendo que ele está como se ele estivesse mamando. E a quantidade de leite demorou um pouco mais para se diminuir e para o meu corpo entender a quantidade que ela mamava. Então na segunda eu já não usei essa aqui, na segunda eu usei o absorvente de seio mesmo, então eu ia trocando de tempos em tempos, né? O que aconteceu bastante na primeira gestação era o meu leite empedrar. Gente, é uma dor, assim, tem mães que tem febre, inclusive, né? Quando o leite empedra. Você coloca o dedo assim em cima, o seio fica duro que nem pedra. Muitas mães, o que elas fazem? Vão para debaixo do chuveiro, a água quente já vai jogando aqui em cima, vai massageando, ele vai despedrando, já vai melhorando, né? Tem mastite que dá quando empedra muito, assim, pode dar mastite, diz que é uma dor tremenda. Então, assim, funciona e debaixo da água e massageando, só que a água quente faz com que o leite, a produção de leite, ela aumente. Então, se você está querendo diminuir a produção e deixar ela já na quantidade ideal, você jogando água quente, ela só vai aumentar a produção de leite. Então, assim, tá numa situação muito crítica, debaixo de água quente, lá no chuveiro, vai massageando, ele vai desempedra na hora, assim, é bem rápido. Não quer que a quantidade aumente, está numa situação ainda mais ou menos, é só ir massageando o peito,
Eu usei também bastante essa bombinha aqui, agora tem as bombinhas elétricas que a gente consegue alugar também, que é mais fácil, você coloca lá e ele vai puxando. Essa aqui é uma bombinha manual, tá vendo, ó? Então eu via que estava empedrado, eu massageava, colocava e puxava para tirar o excesso. E descartava na pia, porque esse aqui não pode, tem que ser esterilizado para fazer a doação de leite, né? Teve uma época que eu aluguei também a bombinha, porque a produção estava muito grande, eu aluguei a bombinha elétrica, ele vem com um frasquinho de vidro, e aí tudo aquilo que você tira, você pode armazenar para fazer doação de leite, que é muito interessante também, muito legal. Né? As mãezinhas que tem bastante produção de leite, banco de leite aí sempre precisa, né? Então eu fazia isso, massageava os seios para desempedrar e tirava o excesso na bombinha, até que depois de algumas semanas ele normalizou e começou a produzir na quantidade ideal e necessária para beber, né? Eu vou colocar aqui para vocês agora as posições mais fáceis de se amamentar o bebê. Então a minha, eu colocava ela de ladinho aqui e ela rapidinho pegava o peito. Tem mãe que coloca aquelas almofadas. Eu vou deixar para vocês aqui a fotinho das melhores posições para se amamentar o bebê. E também vou deixar aqui para vocês a forma ideal de se amamentar o bebê para que não cause rachadura no seio, né? Outra coisa que eu vou passar para vocês é uma pomada que eu usei, chama Lancinon, tá escrito aqui embaixo, ó. Compre também essa pomada, não tem patrocínio, tá? Eu usei nas duas, é maravilhosa. Passa antes de amamentar, o neném pode mamar por cima, não tem problema. A cicatrização do peito com ela é instantânea, é muito rápida. Mas minha primeira, ela chegou a mamar com sangue, de tanto que feriu o meu peito. Na segunda eu já usei mais vezes a Lancinon e foi mais tranquilo, né? Então, o segredo é que o bebê abocanhe a auréola inteira, porque se ele ficar sugando só no bico, causa as fissuras. Eu não fiz nada daquelas de lavar com aquelas esponjas, não fiz nada disso no pré, antes dela nascer e nem depois, eu não tive nenhum cuidado com isso. O que eu fazia era, depois que ela mamava, eu limpava bem com algodãozinho, com água e passava logo a pomadinha, isso ajudou bastante. O que eu tenho para dizer a vocês é que se uma mãe consegue, por que a gente também não consegue, né? Amamentar, era isso que eu tinha na minha cabeça. Eu tinha muita vontade de amamentar, via aqueles vídeos lindos das mães amamentando, com um sorriso no rosto, parecendo tão fácil. Não é fácil. É extremamente complicado amamentar, é doloroso nas primeiras semanas, é sim doloroso. Então eu senti dificuldade de amamentar assim no primeiro mês. No segundo mês, já vem aquela sensação gostosa. É realmente muito prazeroso amamentar, é muito gostoso. A minha, eu não fazia amamentação em alta demanda, uma coisa assim, larga escala, eu não sei como o nome que eles dão, que é amamentar sempre que o bebê quiser, né? A minha eu fazia de 3 em 3 horas, então, e ela fazia certinho, assim, às vezes de 2 em 2 horas, mas eu fazia certinho e ela pedia nessa proporção também, né? Nessa quantidade de vezes. Então dava 2, 3 horas que ela tinha mamado, era um reloginho, assim, ela acordava para mamar de novo. Tem crianças que não, que precisam mamar mais vezes, né? Outra coisa que eu aprendi também foi sempre esvaziar primeiro, totalmente o primeiro seio, para depois oferecer o segundo. Porque o leite, ele é dividido em fases. A primeira fase do leite, ela é bem ralinha, que serve para matar a sede do bebê. Do meio para o final, ela já vem mais encorpada e com mais gordura, que é a parte que vai matar a fome do bebê. Então, se você começa dando aqui, logo, e antes de secar essa mama, você já oferece a outra, ele só vai estar mamando a parte de matar a sede. Então, ele vai estar sempre, toda hora, querendo mamar, porque ele não chegou ainda na parte da gordura. Então, isso eu sofri bastante na primeira. Ela mamava uma, passava para o outro e assim eu ficava. Ixi, agora, qual que é o peito? Então, sempre deixa esvaziar um inteiro, aí a gente sente, tá? Ele fica bem murchinho, para depois dar o outro, né? Então, você vai ver que as cólicas vão diminuir, porque eles não vão só mamar aquela parte docinha, e eles vão ficar mais saciados por mais tempo, tá? Escreva aqui embaixo as maiores dúvidas de vocês, se querem que eu entre mais nesse assunto, né? Se inscrevam no canal, compartilhem, segue a gente lá no Instagram que vem mais dicas por aí. Um beijo!